Olá, aqui quem vos fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal, canal 1, onde o nosso trabalho começou. Aqui só tem os raiz mesmo, só quem é veterano. Aqui, eu lembro quando eu comecei esse canal não foi nada fácil, como também não é o canal oficial, mas aqui realmente a gente quase desapareceu, né? Mas Deus é maior e quem confia no Senhor, Ele sempre honra. E é o seguinte, meus irmãos, o tema de hoje é um tema do momento que não é nem tão momento assim, mas vale muito a pena a gente falar, né, no olhar daqueles que estão despertos, envolvendo a deputada Joyce Hasselmann, que apareceu aí, como você já deve ter visto na mídia e em outros canais de notícias e fofocas. Ela apareceu com vários hematomas, o queixo rasgado aqui, né, aberto, fratura no rosto, na costela. Fratura, para quem não sabe, para quem é lá de nós, é quando você tem um osso quebrado, né? Então é uma fratura. E isso é muito estranho, meus irmãos, até porque ela só foi falar disso depois de uma semana que já tinha acontecido. Então, nada que eu vou falar aqui é oficial, até porque a gente tem que esperar, né, as investigações que a polícia já está fazendo. Mas, para mim é muito estranho e me parece uma tentativa de esconder. Porque ela disse, não, eu não sou de estar indo de médico, eu não gosto, eu faço de tudo para não ir no médico. Mas uma coisa, meu irmão, é você não ir para o médico porque tá com uma dor no joelho, uma dorzinha de cabeça, uma dor de barriga. Mas você com fratura, meu irmão, você sabe a dor que fica? Um osso quebrado ali em você, e ainda mais na face e na costela. Você imagina quando uma pessoa se vira com uma fratura dessa e não querer ir para o médico? Ainda mais que, segundo ela, foi dormir e amanheceu daquele jeito numa poça, né, de sangue. Eu acho que se ela realmente não sabe o que aconteceu, a primeira coisa que a pessoa, né, por mais corajosa que seja, ela ia ficar desesperada. Porque imagine, meu irmão, você ir dormir tranquilamente, ninguém entrou na tua casa, não tem sinais de arrombamento, e você amanhece dessa situação. O medo que você ia ficar era mais do que normal e humano. Então, ou ela não é humana, ou tem alguma coisa muito estranha nessa história. Eu vou falar das teorias e o que eu penso, tá certo? O que eu penso, o que eu acho, tá? Nada oficial. Mas uma coisa que seria bom os investigadores prestarem bem atenção é que dizem que a Joyce, ela também costuma usar o que ela ataca o governo ultimamente. Pra quem não conhece a história dela, ela era bolsonarista, foi eleita, né, ali nas costas do Bolsonaro, a mulher mais bem votada. E parece porque o Bolsonaro não apoiou ela para governadora nem para prefeita, ela se revoltou. Enfim, ela acusa o governo de ter o gabinete do ódio. Só que já foi dito, né? Inclusive já apareceu provas disso, que ela é que tem também um gabinete desse tipo. Tem áudios dela falando justamente isso. Não, a gente tem que queimar mesmo fulano, isso e aquilo. Então, em um momento que as pessoas começam a questionar o que é que aconteceu, o que é que ela pode estar escondendo, me aparece essa fake news aí, envolvendo o Estadão. Dá uma boa olhada aí, que você vê que é bem amadora mesmo a imagem, né? Como você tá vendo aí, meu irmão. Dizendo que a máscara dela caiu, que o que aconteceu foi que ela foi para uma festa Raven, né? E quando vinha voltando para casa, bateu com um carro, se machucou. E aí, o jornal teria revelado toda essa farsa. Claramente, uma pessoa que fez isso, fez com a intenção de enganar. De deixar bem claro que aquilo era uma fake news. Porque está envolvendo o nome de um grande jornal. Uma grande mídia. Entende, irmão? Então, se você quisesse de fato enganar pessoas, você não usaria uma marca daquela, porque sabe que não vai dar 24 horas e a marca vai se pronunciar e desmentir, como já está aí, ó. Dá uma olhadinha aí, que foi justamente o que aconteceu. Então, uma coisa desse tipo, me parece que serve para apoiar apenas a teoria da própria Joyce. Olha, existe o gabinete do ódio que faz isso e aquilo. Eu não duvido que exista. Mas pelo menos dessa vez, eu não acredito que tenha sido esse tal gabinete. Sinceramente, meus irmãos, eu acredito que isso vem dela mesmo, ou pessoas ligadas a ela. Para tirar o foco do que realmente deve ser a dúvida das pessoas. Principalmente aquelas que votaram nela e confiam nela. Como ela se machucou tanto. E agora sim é que eu vou vir com algumas teorias que eu vi. Uma que eu achei bem engraçada, a gente já começa com ela. As pessoas dizendo que ela poderia ter sido possuída pelo aquele Pazuzu, né? Igual a menina do Exorcista, e ficou se debatendo na cama. Eu achei bem engraçado essa aí. Não acho impossível não, irmãos. Eu não acho não. Vocês sabem que eu acredito muito no lado espiritual. E não acharia estranho não que a deputada tivesse realmente, né? Foi dormir e foi possuída ali pelo capeta que fez esse estrago nela.
Mas, indo para um lado mais físico, né, meus nobres e queridos irmãos, depois você diz qual a teoria, eu faço questão de ler os comentários para você me dizer o que é que você acha que aconteceu com ela. A outra teoria mais lógica, e que muitas pessoas falaram, até ela, né, já o marido dela prestou agora depoimento negando que foi ele. Porque segundo ela, eles dormem em quartos separados, e ela foi dormir, e aí sempre gera aquela dúvida, né? Não, mas será que não foi ele? Porque parece que ela toma remédios de tarja preta, né? E como só tinha os dois na casa, poderia ter sido ele. Mas ele já desmentiu isso. Ela também não acha que ele seria capaz de fazer isso. E eu também acho que o cara não faria isso. Eu também acho. Não acho que não foi o marido dela, não. Então ele já deu, inclusive, esse depoimento. Então essa é uma das possibilidades, né? Que a polícia ela tem que trabalhar com todas as linhas de investigação. A outra seria um possível amante, né? Algumas pessoas, e aí eu também não sei da vida particular da deputada, mas as pessoas perguntam, será que ela não tinha um caso amoroso e de repente os dois se desentenderam e aconteceu isso? Eu não sei, né? Eu acho que primeiro teria que provar que ela realmente tem esse caso extraconjugal para poder vir falar, né, meus irmãos? Eu acho um pouco irresponsável a gente apontar o dedo assim, que pode acontecer, pode, com certeza, né? Ainda mais essas mulheres que gostam de ser muitas donas de si e tal, né? Muitas acham que se guardar só para um homem, principalmente com essa história de feminismo, por isso é que os casamentos têm diminuído, cada vez você vê menos homens dispostos, né, a assumir uma mulher, justamente por causa desse tipo de pensamento. As mulheres hoje, muitas delas têm pensado que se guardar para um homem só, né, se guardar ali pro casamento, ser uma carne só, é coisa de, não, tô sendo objeto dele, então não, eu tenho que sair com um e outro. Até nesses sites adultos você vê muito, né, casais gravando ali, fazendo aquelas coisas todas que realmente mostra que a sociedade está toda troncha. Enfim, a outra teoria, meus irmãos, que essa eu já pendo mais para esse lado, confesso a vocês, seria a de seitas. Naquele filme, vira e mexe a gente tá falando dele, de Olhos Bem Fechados, você vê que quando você participa de algumas seitas, principalmente essas que envolvem gente poderosa, e não duvide que isso acontece no Brasil, o próprio Raul Seixas fez parte também, coisas estranhas acontecem com você, meu irmão. Coisas estranhas que nem a pessoa sabe explicar. É por isso que muitos ateus, quando entram nessa seita, porque o ateu, ele geralmente é aquela pessoa inteligente que diz, eu só acredito no que eu vejo. E quando ela tem sinais, quando ela tem essas provas que ela deseja, aí ela entra de cabeça. É por isso que o nosso Yahushua, mais conhecido como Jesus Cristo, disse, bem-aventurado aquele que crê sem ver. Porque se você exige provas, Deus não vai te dar essas provas. É nossa obrigação acreditar nele. Agora, o inimigo, o mentiroso, ele dá sim provas. E é por isso que as pessoas que entram em determinadas seitas são tão devotas, porque elas têm as provas. Elas testemunharam, elas tiveram essas experiências estranhas nas suas vidas. E em outros vídeos eu dou detalhes disso, mas vamos deixar por aqui. Então eu penso que se é o caso da deputada fazer parte de alguma seita dessa, e principalmente como é mostrado naquele filme do Tom Cruise, de Olhos Bem Fechados, quando uma dessas garotas que participam dessas coisas, ela sai da linha, ela desrespeita alguém dali, principalmente dos altos graus, entende, irmão? Dos altos graus, a pessoa, às vezes, ela pode ser lixada por todo o grupo. E aí dela se denunciar. Ali não tem pessoas simples, pessoas comuns. Ali tem pessoas poderosas. Ali tem realmente os que mandam no país. Quando eu vejo ela falando que não, eu tive um negócio, aí acordei na poça, né, de sangue, e depois é que de uma semana que eu inventei de procurar saber e tal, eu acho muito estranho, meus irmãos. Muitíssimo estranho. Ao meu ver, se ela pudesse ter escondido isso por mais tempo, porque eu acredito que não foi de livre e espontânea vontade que ela falou desse caso. Você sabe que quando uma pessoa é famosa, quando a pessoa é polêmica principalmente, você vai fazer um exame, e pessoas dos hospitais, é lamentável que isso aconteça, mas é uma prática que acontece muito e ninguém fala, principalmente a mídia, porque eles são justamente os que pagam pela notícia. Quando uma pessoa famosa, um cantor, ele tem algum problema sério de saúde, que ele vai para um hospital, algum enfermeiro, algum maqueiro, alguém ligado ao hospital, liga para algum jornalista e vaza a notícia. Ninguém fica sabendo quem vazou. A mídia simplesmente fica sabendo e vai lá para a porta do hospital pegar a pessoa no flagra. É por isso que, por exemplo, Leandro e Leonardo, se lembra quando aconteceu do irmão dele estar com o problema sério? Ele já estava se sentindo mal, mas ele preferiu esperar a turnê que eles iam fazer internacional
para finalmente consultar os médicos. Se eu não me engano, o primeiro diagnóstico que ele teve foi lá nos Estados Unidos. Justamente por causa disso, eles não queriam o bafafá da imprensa. Eles sabiam que na hora que eles batessem dentro de um hospital no Brasil, aquilo ali ia vazar, né? E a imprensa ia começar a comentar sobre aquilo. Então os caras já evitaram isso, fazendo a consulta lá fora. E vários cantores, vários artistas, eles fazem justamente isso. Pessoas famosas, eles preferem se consultar lá fora primeiro, né, para saber o que tem, para poder vir e depois esclarecer ao público aqui, e aí sim iniciar o tratamento no Brasil. É triste, né, família? A situação que o nosso país é sempre com jeitinho. Quem tem dinheiro consegue praticamente tudo aqui. Então, eu acho que o que aconteceu com a Joyce, se ela pudesse ter escondido, ela teria escondido. Agora, bateu no hospital, a notícia vaza, a imprensa vai pra cima e aí ela vem com essas histórias. Enfim, a gente vai ter que esperar a polícia falar o que realmente aconteceu, mas que esse caso tá pra lá de estranho, né? Essa historinha que não, eu tava ali deitada e acordei na poça, cheia de hematoma e não me preocupei em procurar ajuda. Não cola, meus irmãos, não cola de forma alguma. Ainda mais, né, que o marido dela, se eu não me engano, é médico e já disse a ela, ó, você tá com fratura, e a pessoa aguentar uma semana, me parece mesmo uma tentativa de esconder o que tinha acontecido, né? Até porque é uma coisa sem explicação. Essa versão que ela dá do caso, que não sabe o que aconteceu, foi dormir e acordou assim, realmente é muito, muito estranha. Agora, se você entende um pouco sobre as seitas e o que acontece dentro e fora delas, você sabe que isso pode sim acontecer. Eles têm diversas formas de fazerem isso e a pessoa nem vê, nem saber que aconteceu. Enfim, meus irmãos, eu gostaria de saber o que é que você pensa. Você acha que foi o quê? Foi amante? Foi uma briga com o marido? Foi uma seita? Ou foi uma possessão? Diga aí nos comentários, eu faço questão de ler. E a gente volta assim que o criador permitir, tá certo? Fica sempre de olho nesse canal, porque vídeo aqui sai assim. Pelo menos 2 por semana eu vou soltar, tá certo? Fiquem com Deus, um abraço e tamo junto!